Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trago aqui mais um Livre em 3 livros. Estamos falando do mês do Halloween e lógico que eu tinha que falar sobre Stephen King, que é o rei do terror. Só que, gente, eu não vou vir aqui e vou falar, você deve começar por esse livro ou você deve começar por aquele, porque eu não sou o maior especialista em King que você vai encontrar no BookTube. Só que eu gosto bastante, sim, dos livros dele e eu resolvi trazer aqui 3 indicações, uma mais diferente do que a outra, pra você que quer conferir e não sabe muito bem ali livros que são bons e que você deveria dar uma chance. Então, vamos lá! Lógico que por ele ser o rei do terror, eu tenho que começar falando de It, a Coisa, que é considerada a obra-prima do medo, e realmente é. Aqui a gente vai conhecer a cidadezinha de Derry, onde as crianças começam a desaparecer ali misteriosamente e ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo. Só que de repente, George Denbrough, que é uma criança muito fofa, acaba sumindo e o seu irmão, o Bill, começa a ir atrás para tentar desvendar realmente o que aconteceu com o seu irmãozinho. E junto dele a gente vai ter várias crianças que acabam sendo excluídas da escola. Cada uma delas tem um estereótipo. Então a gente tem a garota, a gente tem o menino gordo, a gente tem aquele que usa óculos, a gente tem o gago, que é o Bill, e por aí vai. E eles juntos formam o Clube dos Otários. O Clube dos Otários vai acabar descobrindo que nessa cidadezinha existe uma coisa, uma criatura metamorfa que acaba tomando a forma daquilo que mais assusta as crianças. Então, é lógico que ele assume várias formas, mas a mais conhecida é como o palhaço dançarino, que é o Pennywise. Gente, esse é um livro maravilhoso, porque assim, ele é um livro de terror, e você tem muitas cenas bizarras ali, né, que envolvem essa criatura, mas eu acho que o maior terror dessa história está nessa cidadezinha e nos seus habitantes. Como as pessoas ali têm uma mente fechada, como elas são preconceituosas, você vai ter ali tudo que é terrível. Então você vai ter racismo, você vai ter machismo, você vai ter gordofobia, você vai ter homofobia, você vai ter, assim, de tudo que é mais podre, sabe? Que vive ali naquela cidadezinha, na mente das pessoas e de como elas tratam as outras. E, gente, esse é um livro mais longo, né? O King, ele é conhecido por escrever muitos calhamaços e não é diferente aqui. Só que quando você termina esse livro, você já passou tanto tempo com aquelas crianças que você se vê sendo parte do Clube dos Otários. E o mais interessante aqui, além de você ver o desenvolvimento dessas crianças, é de fato ter 2 linhas temporais. Uma que é nos anos 50, quando essas crianças são crianças, e outra que é nos anos 80, quando eles cresceram e eles têm que voltar até Derry para tentar se livrar dessa coisa. Sério, gente, é uma história maravilhosa. É uma história que tem ali as coisas que as pessoas não gostam muito, que os leitores criticam e que eu super entendo, só que é sim a obra-prima do medo, sabe? Não do medo de, oh meu Deus, essa criatura que se transforma nos nossos maiores medos, mas o medo que é focado na realidade, naquilo que a gente enfrenta no dia a dia. É uma história sensacional que eu acho que todo mundo deveria ler, porque você vai fazer novos amigos, você vai sair dali se sentindo parte desse clube e com certeza vai ser uma história que você jamais vai esquecer. Agora, se você não gosta de terror, que tal uma ficção científica com viagem no tempo? Eu estou falando de Novembro de 63. Em Novembro de 63, a gente vai conhecer um personagem, o Jake, que ele vive ali uma vida muito pacata, ele é um professor de inglês, ele acabou de se divorciar, então toda noite ele vai comer ali no mesmo restaurante. Só que um belo dia, o dono desse restaurante mostra pra ele que atrás do seu estabelecimento existe uma fenda temporal que leva ele diretamente para os anos 50, mais precisamente para 1958. E ele costumava viajar no tempo para comprar carne mais barata, com uma qualidade melhor, e trazer para o restaurante. Só que um belo dia ele entrou em uma missão e ele estava quase concluindo, só que ele ficou muito doente e teve que voltar. E aí ele dá pro Jake essa missão, que é ir para os anos 50, ficar até 1963 e dar um jeito de salvar a vida do presidente Kennedy. E tudo isso porque o dono desse restaurante acredita que isso vai parar a Guerra
guerra do Vietnã, que vai fazer com que outras guerras não aconteçam e por aí vai salvar a vida de muita gente. E o Jake acaba aceitando essa missão, vai pra 1958 e lá ele começa a fazer amizades, ele começa a dar aula e ele se apaixona. Esse é um livro que ele vai ter muito, sim, da história dos Estados Unidos, mas eu acho que o mais interessante é realmente não só a questão da viagem no tempo em si e as consequências que isso pode trazer, né, de você mudar alguma coisa no passado, né, o que isso vai acabar alterando o futuro, mas principalmente você vê a vida do Jake. Eu acho que o ponto central ali do Stephen King, o que faz ele brilhar, são histórias em que ele pode focar em determinados personagens e que ele pode desenvolver o arco deles. Sério, esse é um livro maravilhoso. Ele é um livro também que é um calhamaço, ele é um livro mais longo, mas que vale muito a pena. Ele tem um dos finais mais lindos que eu já li na minha vida. Sério, foi um final que eu chorei tanto, porque eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Sério, vale muito a pena ler. Se você quer ler Stephen King, mas você não gosta de terror, sério, vá direto para novembro de 63. E lógico que eu tinha que trazer aqui um livro de contos, porque eu sempre falo que para você conhecer um autor, a sua versatilidade, a forma como ele escreve, as suas narrativas e também os temas que ele aborda, a melhor coisa que tem são contos, porque você vai ter de tudo um pouco. E o meu favorito é o Sombras da Noite. Sombras da Noite reúne aí muitas histórias que tem os mais diversos temas, e você vai ter vários gêneros aqui. Você vai ter fantasia, você vai ter o puro terror, você vai ter muito do realismo, você vai ter histórias mais melancólicas, histórias mais assustadoras, de tudo um pouco. Inclusive, a minha história favorita da vida está nesse livro, que é O Homem que Adorava Flores. Sério, gente, é o meu conto favorito e eu acho que o King, ele se supera exatamente por como ele vai construindo essa história, sabe? E você tem aqui outras histórias extraordinárias, como O Bicho-Papão, como Ex-Fumantes Companhia Limitada, como O Último Degrau da Escada, como Primavera Vermelha e por aí vai, gente. Sério, é um livro sensacional que, lógico, por ser um livro de contos, alguns você vai gostar mais, outros você vai gostar menos, mas ainda assim vale muito a pena, gente, porque com certeza você vai sair desse livro com um saldo muito mais positivo do que negativo. Algumas histórias ali vão ficar com você pro resto da vida, eu te garanto. Então, se você quer conhecer Stephen King e não sabe exatamente ali se você vai gostar, se você não vai gostar, você quer conhecer o estilo dele, mas não sabe exatamente, por qual calhamaço começar, eu super recomendo que você comece pela coletânea Sombras da Noite. E é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado deste Livre em 3 livros. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito no trabalho e faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual é o seu livro favorito do rei Stephen King. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.